amados, abram suas Bíblias em Lucas 12, versículos 32 a 34. Lucas 12, versículos 32 a 34. Eu vou estar lendo aqui com a amada igreja, com aqueles que nos acompanham nessa noite. Lucas 12, 32 a 34. Riquezas no céu. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-la e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Amados, quando começamos a ler o livro de Lucas, capítulo 12 especificamente, nós vamos encontrar uma série de advertências, uma série de orientações por parte de Jesus. Ele está falando com seus discípulos. E o que ele nos orienta? Termos cuidado, isso agora falando do texto que eu li, ele nos orienta a termos cuidado com as riquezas aqui da terra. Ele nos orienta a termos atenção para onde tem se dirigido o nosso coração. Ou seja, se estivermos ligados às coisas terrenas, tudo aquilo que pensamos, as nossas decisões, a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes estarão voltadas para aquilo que é terreno. E isso é muito importante. Nós devemos ficar atentos para onde o nosso coração tem se dirigido. Qual tem sido a sua riqueza? O que tem sido de valor na sua vida? O que você tem buscado? O que você tem se dedicado a fazer? Pense nisso durante essa meditação. Em Romanos 8, de 5 a 6, diz o seguinte: porque os que são da carne se inclinam para aquilo que é da carne, mas os que são do Espírito se inclinam para aquilo que é do Espírito. Porque a inclinação para a carne traz morte, mas a inclinação para o Espírito traz vida e paz. Amados, o distanciamento de Jesus nos traz morte espiritual, e isso é muito sério. Nós devemos lutar contra o pecado, nós devemos estar atentos com aquilo que temos colocado e preenchido o nosso coração. Nós temos que estar atentos a isso. Essa palavra pecado, do grego hamartia, errar o alvo. Nós não podemos errar o alvo, o nosso alvo é Jesus. Esse deve ser o nosso alvo aqui na terra, estarmos cada dia mais perto de Jesus. Ele é o nosso alvo. Nós devemos lutar por isso todos os dias. Devemos estar atentos com tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano, aquilo que temos investido o nosso tempo, o nosso esforço. Onde está o nosso coração? Será que temos investido nas coisas da terra? Será que só temos pensado aqui no material? É claro, nós devemos estudar, devemos correr atrás. Não há pecado nisso e Deus nos abençoa. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas o que temos colocado em primeiro lugar em nosso coração? Tem sido o reino dos céus, tem sido Jesus, tem sido aquilo que a Bíblia diz. O que tem sido as nossas riquezas, com o que temos preenchido os nossos pensamentos. E isso vai refletir diretamente em nossas atitudes, amados. Isso é muito sério, isso é muito importante. Possamos pensar nisso durante esta meditação. Como conhecemos, se nós lemos a Bíblia desde Gênesis, sabemos que Deus, Ele criou o mundo, e agora o pecado entra no mundo. Agora há um distanciamento entre Deus e o homem.
Deus envia o seu Filho Jesus e ele começa a andar com as pessoas, começa a nos reconciliar com Deus. Ele é a única salvação, o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensina a nossa maneira certa de agir, de viver e de pensar. E em certa ocasião, num lugar chamado Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas têm falado de mim? Eles respondem: uns dizem que o Senhor é apenas um profeta, é Elias, é João Batista. O que vocês dizem de mim? E Pedro responde: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus já começa a preparar os seus discípulos para a sua morte. E isso acontece. A profecia se cumpre. Jesus morre no madeiro, mas ressuscita. Jesus está vivo. Amados, como está escrito em Mateus 13, o reino dos céus, ele é como um tesouro oculto que um homem encontra, ele vende tudo que tem e compra aquele terreno, compra aquele campo. Ele guarda o reino dos céus, aquilo tem valor para ele. Jesus está vivo. Amado, Jesus está vivo. O que temos feito com isso? O que temos feito com o reino dos céus? Será que temos dado importância? Será que temos buscado a face de Deus? Temos tirado tempo de leitura bíblica, tempo de oração? Devemos investir nessas coisas, porque estamos falando do reino dos céus, estamos falando de Jesus, aquele que se entregou por mim e por você. Ele é o Filho de Deus, ele é soberano, amados. Mas ele quer ter intimidade comigo e com você. Nós temos que pensar nessas coisas, nós temos que investir tempo no reino de Deus. Nós temos que estudar as Sagradas Escrituras. Nós temos que conhecer Jesus. Quantas vezes nós perdemos o nosso foco com tantas coisas, às vezes coisas pequenas, como redes sociais, internet, séries de TV. Deixamos de ler a palavra de Deus. Deixamos de estar mais próximos de Jesus. De conhecer os atributos de Deus, como isso é importante, amados. E nesse tempo de pandemia, onde estamos em casa e, de certa forma, estamos com tempo, o que temos feito diante disso? Onde tem estado o nosso coração? Onde tem estado o nosso coração? Devemos meditar nisso, isso é muito importante. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. A gente vê que durante o ministério de Jesus, muitos o acompanhavam, as multidões sempre estavam próximas a Jesus. Mas poucos eram aqueles que estavam de perto. Ele tinha os seus seguidores, mas ele tinha os seus discípulos. Nós temos sido apenas mais um da multidão, temos seguido Jesus de longe, vendo aquilo que ele faz, acompanhando. Nós estamos dispostos a estar de perto. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? E eu sei que é difícil muitas das vezes ter uma constância. Quantas distrações nós temos? Mas não há outra forma, amados. É leitura bíblica e vida de oração. A palavra de Deus viva e eficaz, ela atinge o nosso coração. Invista tempo, amados, em leitura bíblica. Invista tempo em oração. Não deixe que as coisas terrenas venham tirar o seu foco. Não podemos deixar isso acontecer. Como foi cantado aqui, nós não somos do mundo, pertencemos a Deus, devemos conhecer o nosso Pai. Nós devemos conhecer o nosso Pai. Jesus, ele tem que ser o centro de tudo em nossas vidas. Nós somos apenas pecadores. Jesus é o centro, Jesus é tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Nós somos apenas pó da terra, somos pecadores. Jesus, amados, nós temos que ter intimidade com Ele. Ele se entregou por mim e por você. Eu volto a repetir isso. Isso é muito importante. Como eu havia falado, Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele se entregou por mim e por você, mas Ele está vivo. Invista tempo, amados, com Jesus. Você, sua família. Como nós falamos aqui no começo, faça a sua célula familiar. Não deixe que as distrações desse mundo venham tirar o seu foco. Prometo ser breve, eu não vou me delongar muito aqui. Mas uma coisa que pode nos ajudar é pensar sempre no último dia. Pense sempre no último dia, quando estivermos face a face com Ele. O que vamos apresentar diante do Pai? O que vamos apresentar diante do Pai? E eu queria ler com vocês Mateus 7, 21, 23. Mateus 7, 21, 23. Quem entra no reino do céu. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Amados, o céu é real, mas o inferno também é real. Quando nós lemos aqui a palavra de Deus, a gente vê como é sério o que Jesus falou. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E eu volto a perguntar, onde tem estado o nosso coração? Nosso coração está disposto a conhecer Jesus? Nosso coração está disposto a ter intimidade com Jesus, que tem sido a nossa riqueza? O reino dos céus ou as distrações aqui da terra? Isso é muito sério, isso diz respeito à vida eterna. Nós temos que meditar nisso, nós temos que pensar nisso diariamente. No último dia, quando estivermos face a face, que vamos apresentar. Não espere o último dia para falar, era verdade, porque eu não me dediquei a Jesus, porque eu não conheci Jesus, porque eu não me dediquei ao reino dos céus. Eu só tive tempo para dedicar as minhas coisas. Eu tive outras riquezas, mas a maior riqueza eu não tive. Jesus. Infelizmente, amados, quem não tiver Jesus não vai entrar no reino dos céus. Isso não sou eu que estou falando, é bíblico. Se você ainda não aceitou Jesus, por acaso você está ouvindo e ainda não tem Jesus em sua vida, aceite-o como único e suficiente Salvador. Que o seu coração esteja inclinado para aquilo que a Bíblia diz. Peça perdão a Deus por tudo. E viva uma vida segundo a palavra de Deus. E como está escrito em Tito 2, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, não é porque a graça nos alcançou que temos que viver de qualquer jeito, não. A graça nos alcançou.
Nós somos salvos pela graça através da fé em Cristo Jesus. Mas temos que lutar contra o pecado diariamente. Não é porque a graça nos alcançou que podemos viver de qualquer jeito, não. Nós temos que ser firmes, vestirmos a camisa de Cristo e lutarmos contra o pecado. E onde estiver o nosso coração, isso vai fazer a diferença. Se o nosso coração estiver nas coisas terrenas, se o nosso coração estiver distante da palavra de Deus, amados, vai ser muito complicado quando estamos distantes de Deus. Nosso coração tem que estar perto de Jesus. Nós temos que lutar contra o pecado. Nosso coração, ele deve estar voltado àquilo que a Bíblia diz, aquilo que o Evangelho nos ensina, as Sagradas Escrituras. Nós temos um grande privilégio, amados, de termos a Bíblia em nossas mãos. Eu creio que muitos de nós têm várias versões da Bíblia. E o que temos feito com isso? Temos tirado tempo de leitura bíblica? Ou a Bíblia só tem servido para ficar na estante enfeitando? Nós temos que pensar nessas coisas, amados. Existem pessoas que não têm acesso à palavra de Deus. Existem países que não têm acesso à palavra de Deus. Nós temos esse... E o que temos feito com isso? Onde está o nosso coração? E como lemos em Lucas 12, no último versículo, nós devemos ajuntar as riquezas dos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. E que riquezas seriam essas? Amados, essas riquezas, elas estão ligadas ao reino de Deus. Ou seja, invista em almas. Pregue o Evangelho. Estude a palavra de Deus. Se preocupe com aquilo que a palavra de Deus diz. Fale de Jesus para as pessoas. Viva conforme a palavra de Deus. Viva com o coração voltado àquilo que a Bíblia diz, e não àquilo que o mundo diz. Isso é muito sério, isso é muito importante. E sempre pense no último dia, quando estivermos face a face com Jesus. Hoje ele está como nosso advogado, mas ele voltará como rei e juiz. Pense no último dia, o que vamos apresentar? Nós vivemos uma vida segundo a palavra de Deus? Nós vivemos uma vida com o coração voltado à palavra de Deus? Onde está o nosso coração? Meu desejo, amados, é que possamos ter o coração voltado ao reino dos céus, à palavra de Deus. Meu desejo é que possamos buscar a Jesus diariamente. Aquele que nos salvou, aquele que é a única salvação, o caminho, a verdade e a vida. Esse é o meu desejo. Sabe, que possamos pedir a Deus forças para conseguirmos caminhar segundo as Escrituras Sagradas. Que possamos pedir a Deus misericórdia. Que possamos também, amados, tomar decisão. Possamos tomar decisão. Como eu falei, que possamos vestir a camisa do Evangelho e pararmos de brincar com a palavra de Deus. Que possamos estar atentos a tudo aquilo que tem nos distraído e tem tirado o nosso foco de Cristo, nosso foco é Jesus. Que possamos estar atentos a isso. Como eu falei, às vezes caímos por coisas pequenas, deixamos pequenas riquezas entrarem em nosso coração. Nós devemos estar atentos a essas coisas. Invista primeiramente em leitura bíblica, em oração. Faça célula familiar. Adore ao Senhor. Cante louvores. Busque a Deus. Busque a Deus. Esse é o meu desejo. Que possamos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Que possamos ter o coração voltado
ao que temos de maior valor em nossa vida, que é Jesus. Ele é tudo, amados. Jesus, Ele é tudo. Oremos nesse instante.